A paz do Senhor, amém? Com alegria estamos na casa do nosso Deus, para adorar e exaltar o único digno de louvor, o nosso Deus incomparável, amém? E eu quero ler os 2 primeiros versículos do Salmo 62, se você quiser procurar aí na tua Bíblia. Na minha Bíblia, o título é assim: exortação a que se confie somente em Deus, amém? A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado, amém? Como é bom confiar no Deus, o Deus único e verdadeiro, saber que nós não seremos abalados, que Ele é a nossa rocha, que Ele é o nosso Deus, só Ele é a nossa salvação, amém? Eu convido a igreja para que esteja de pé. Nós vamos adorar o nosso Deus com essa canção que diz mais que tudo, porque Ele é incomparável, Ele é mais do que tudo, é o nosso Senhor. Adora Ele. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és início, meio
pelo teu amor, Pai. Obrigada porque podemos confiar e depositar nossa confiança em Ti, descansar no Senhor, Deus. Obrigada. Obrigada, Senhor, por estar aqui e Te adorar com os meus irmãos, Paizinho. Louvado é o Teu nome, Deus. E o nosso Deus, Ele é incomparável. Não há amor maior, não há poder maior do que o nosso Deus. Se alguém ou algum dia a gente tentar comparar Deus com alguma coisa muito poderosa, não tem como, porque é diminuir o nosso Deus. Ele é incomparável, Ele é o único, não há sabedoria como Ele. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todo lugar, Ele tem todo o poder. Ele é Deus. Quando no Antigo Testamento Moisés pergunta: quem eu direi, quem me enviou? Ele diz: eu sou, porque Ele é o mesmo Deus ontem e hoje, será eternamente. Não há sombra de variação, Ele não é inconstante. Ele é Deus, Ele conhece o passado, o presente e conhece o futuro. Ele sabe o fim da história. Ele é Deus. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Quando não havia mais jeito, quando a gente pensava que não tinha mais como, Ele tinha o plano perfeito, que era Jesus, que por amor se entregou a nós. Ele é o Verbo. Tudo que foi feito por Ele e se fez. E por Ele nós vivemos, existimos para Ele, porque Ele é Deus. E Ele é que tem o poder para salvar. Só Ele tem o poder para nos salvar. Ele pagou o alto preço. A graça é de graça, mas não foi de graça. Não há nada que eu poderia fazer para que eu pudesse comprar a minha salvação. Ele pagou o mais alto preço, mesmo sendo Deus. Ele se esvaziou a si mesmo, desceu à terra, se fez como homem e se humilhou, e se entregou à morte, morte de cruz, para nos salvar. E só Ele tem poder para salvar. E Ele morreu sim, mas como Ele é Deus, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele vivo está, e está no meio de nós. E Ele está aqui e habita em você. O Espírito Santo escolheu você para habitar. Ele escolheu você para levar as boas novas do Evangelho, para levar esse Deus que habita em você. Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele está em você. Quem somos nós? Nós somos apenas um vaso de barro, mas a excelência do poder vem dEle. Amém? Adore ao Senhor. Todos necessitam
está, te adoramos, Senhor. Santo, santo é o teu nome, ó Deus. Nosso louvor é para ti. Nós cantamos para ti. Nós vivemos e existimos para o Senhor, ó Deus. Tu és o autor da nossa salvação, o nosso Criador tu és, ó Pai. Te louvamos, te rendemos graça, rendemos a nossa vida ao Senhor e queremos em tudo seguir os teus passos, ó Deus. Louvado e santo é o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Convido a igreja que esteja assentada. Neste momento vamos passar um vídeo de missões. Nós estamos finalizando as missões nacionais, pastor. Missões nacionais. Estamos finalizando e eu sou grata a essa igreja. Uma igreja com missões, uma igreja que não tem medido esforços em ajudar e mandar os seus recursos para aqueles que estão levando a palavra do Senhor por esse Brasil e por este mundo. Somos muito gratos à nossa igreja. Domingo que vem, a Divino Paulo estarão aqui trazendo uma palavra, mas hoje nós estamos finalizando e a gente vai estar vendo esse vídeo, amém? Somos a única igreja batista em toda a região da Zona Leste. E o nosso desafio aqui foi apresentar esse Jesus maravilhoso que traz esperança. Quando nós chegamos, a violência que era tensa, era muito grande. Diante disso, nós convocamos a igreja que nós encontramos a orar, a buscar a Deus em favor dessa situação, para que o Senhor pudesse nos ajudar também nesse processo. E nós motivamos a igreja a avançar e não a recuar, que a oração mudaria toda a história. E Deus mudou a situação. Diminuiu, né, toda aquela violência, diminuiu toda aquela situação de medo, de aprisionamento das pessoas. E a igreja pôde ver ali na prática o resultado da oração. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos uma capela de madeira e aonde ela já estava tendo necessidades de trocar. As paredes já estavam estufando. Enfim, nós desafiamos a igreja a construir uma nova capela e Deus começou a movimentar o povo na questão da contribuição. A igreja não parou de ser uma igreja missionária. O investimento em missões não parou, pelo contrário, ele aumentou e Deus começou a mostrar grandes coisas através disso. A Pamela chegou na igreja num chá de mulheres. Ela vem de uma história de vida bem sofrida. E ela estava, na época, morando com o Júnior. Estavam morando juntos. E através de um encontro de mulheres foi onde eu conheci a Esperança e tive o prazer de convidar o meu esposo. Eu vim num culto, gostei da Igreja Batista Missionária, voltei no próximo culto, no domingo seguinte, e nisso eu aceitei Jesus através de um abraço que eu recebi e eu senti que foi algo espiritual mesmo, vindo de Deus. E eles começaram a trabalhar, a servir ao Senhor aqui conosco. Hoje eles são líderes da igreja, hoje eles são diáconos aqui na comunidade. Então o Senhor tem nos abençoado, porque eles serão novos multiplicadores, novos treinadores e em nome do Senhor Jesus, líderes. Que testemunho lindo, né? Que através de um abraço ele recebeu Jesus. Ele recebeu e entendeu o amor do Senhor Jesus. E você que veio preparado com seus dízimos e ofertas durante essa canção, mesmo sentados vocês podem estar cantando, venham à frente, amém?
Damascena que esteja orando nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai, para Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós somos gratos, ó Pai, porque é o Senhor quem tem nos sustentado, é o Senhor quem tem nos guardado, ó Pai, é o Senhor quem tem nos protegido, Pai, através da Sua benignidade, ó Pai, a Tua fidelidade para com nossas vidas, que nós estamos aqui. Ó Pai, se não fosse pela Tua graça, ó Deus, onde nós estaríamos? Ó Deus, nós só temos que Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, como instrumentos, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai, e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos usar. Pai, nos usa, ó Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, ó Pai. E também em especial, Pai, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, cada dízimo, cada oferta, ó Pai, cada irmão, ó Pai, que tem sido fiel, devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Pai amado e santo, ó Pai, abençoa a vida de cada um, ó Pai, que tem sido fiel, que tem devolvido aquilo que pertence a Ti. Pai, muito obrigado, ó Pai, fique conosco, fala através da Tua palavra, ó Pai, a cada coração que aqui está presente. Pai, em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Passo a palavra para o pastor Kleber. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que você está aqui nesta noite. Que bom que nós estamos juntos para adorarmos o nosso Deus. Queremos agradecer a Ele por este privilégio e esta liberdade que Ele tem nos dado de estar aqui no templo e também podermos, através das redes sociais, alcançar tantos lares com a proclamação da palavra de Deus. Irmãos, hoje à noite, antes de compartilhar da palavra de Deus, eu quero dizer aos irmãos que eu tenho a alegria, juntamente com os pais, é claro, da Maria Sofia, de apresentar esta joia de Deus, este presente do Senhor na vida do casal, o Thales e a Leciele. Eles estão aqui, hoje à noite eu quero chamá-los aqui à frente, até o altar. Quero chamar também todos os familiares que aqui estão, para que se dirija até o altar, para que juntos possamos agradecer a Deus pela vida da Maria Sofia. Quero chamar os avós, Leandro, que é tio da Maria Sofia. Louvamos a Deus por este privilégio de cumprirmos com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O Evangelho segundo escreveu Lucas. A Bíblia diz, queridos, que Jesus Cristo, ao 8º dia de nascido, Ele foi apresentado no templo. Antes, Ele foi circuncidado. E depois, no versículo 22, a Bíblia diz que passado os dias da purificação deles, então, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Amém, queridos? Nós não batizamos as nossas crianças. Isso porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos apresentá-las ao Senhor. E o batismo, ele é algo que deve acontecer na fase quando a consciência dos nossos filhos, das nossas crianças, tiver desenvolvida ao ponto deles tomarem essa decisão.
A apresentação, queridos, ela tem um significado e um princípio espiritual muito importante. Ao fazer esse gesto nesta noite, o Thales e a Alessiele estão dizendo que eles, em primeiro lugar, agradecem a Deus pela vida da Maria Sofia, mas em segundo lugar, eles estão dizendo do compromisso que eles fazem com Deus, de educá-la nos caminhos do Senhor. A nossa oração, Thales e Alessiele, é que Deus dê a vocês a sabedoria e o discernimento espiritual, para que vocês eduquem a Maria Sofia nos caminhos do Senhor. E como diz a palavra de Deus, quando ela crescer e mesmo quando ela se envelhecer, que jamais ela venha se desviar deles. Não se esqueçam, o maior legado que um pai e uma mãe pode deixar na vida de um filho é o legado espiritual. É quando nós ensinamos as nossas crianças pela Bíblia e pelo nosso exemplo a caminharem com Deus. Amém, queridos? Queria que você estendesse as suas mãos na direção desta família. Estamos aqui com os parentes, com os irmãos em Cristo, para que juntos possamos interceder pela bênção de Deus sobre a vida de todos eles. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te damos graças e te louvamos, Pai, porque a família é um projeto do Senhor. Te louvamos porque foi o Senhor quem disse que não era bom que o homem vivesse só. Por isso o Senhor fez para ele uma mulher que lhe fosse idônea. E o Senhor concedeu a este casal filhos. E o Senhor deu a eles o mandamento de multiplicarem e povoarem toda a terra. Tua palavra diz, Pai, que os filhos são herança do Senhor. Tua palavra diz que os filhos são como flecha na mão de um arqueiro. E feliz é aquele pai, aquela mãe que tem o privilégio de receber essa dádiva do Senhor. Pai, mas ter filho é também uma grande responsabilidade. Por isso nós clamamos ao Senhor a tua bênção sobre a vida do Thales. Clamamos, Pai, a tua bênção sobre a vida da Alessiele. Que o Senhor dê a este casal a sabedoria, o discernimento espiritual e todas as condições que eles necessitam para que eles eduquem a Maria Sofia nos caminhos do Senhor. Pai, que o Senhor abençoe esta criança e que ela cresça em graça, que ela cresça com saúde e com sabedoria na presença do Senhor. Pai, que ela seja no futuro uma mulher cheia do teu Espírito Santo. Deus, que ela possa impactar a nossa geração e que ela faça a diferença, ó Deus, sendo um instrumento de bênção nas tuas mãos. Que ela traga muitas alegrias para os seus pais e que ela seja, Pai, uma serva temente e confiante no Senhor. É o que nós te suplicamos, te louvando e te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer na história desta família, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus, queridos, que bênção podermos nos alegrar com o Thales e com a Alessiele. Eu sei que era o desejo deles, já há algum tempo, apresentar a Maria Sofia, mas por conta de toda a situação que nos trouxe a pandemia, eles acharam por bem cuidar e proteger a criança em casa, e hoje, quando vivemos esse tempo de mais segurança, de mais tranquilidade, eles estão aqui para se cumprirem com a palavra do Senhor.
Irmãos, antes de compartilhar da palavra de Deus, eu quero deixar um breve testemunho, uma palavra de gratidão a Deus por aquilo que temos feito na nossa construção do Espaço Batista, que será o nosso novo salão social para eventos de nossa igreja. Será também uma quadra de futebol, de vôlei e também um estacionamento coberto. Nós trouxemos algumas imagens que dá para os irmãos terem uma ideia, de como ficará a construção desse espaço quando então ele for terminado. Sabemos, queridos, que é um grande desafio para nós como igreja chegarmos ao final desta construção. Por isso, nós temos feito com a nossa liderança tudo com muita cautela. A nossa intenção é que cada passo seja curto, mas que seja um passo firme. Por isso, nós estaremos sempre compartilhando com a igreja cada etapa, o que foi feito e quais são os alvos para o segmento desta construção. Para os irmãos ficarem à parte, nós já fizemos 2 passos da nossa construção. O primeiro deles foi a construção do muro de arrimo, que foi feito pelo nosso irmão Luciano, também o irmão Augusto, esteve ajudando com a equipe durante esses últimos dias. E durante esta semana, queridos, nós tivemos uma grande empreitada no aterramento de todo o nosso pátio. Para os irmãos terem uma ideia, foi 54 caminhões de terra. 54. Com certeza ainda vai mais uns 2 ou 3 para fazermos os reparos, e amanhã, com a graça de Deus, os meninos terminam de fazer o nivelamento e a compactação. Qual é o próximo passo, queridos? O próximo passo é nós investirmos na fundação, na base, no alicerce desta estrutura. Cada pilar daquele vai uma sapata de concreto com ferragem, e isso custa um dinheiro significativo. O engenheiro da obra é o João, que é membro da nossa igreja, e ele vai trazer para nós um levantamento para que nós possamos ter uma noção de quanto iremos gastar nessa próxima etapa. Então, nos próximos cultos, nós estaremos compartilhando com os irmãos o valor desta fundação, quanto nós temos em caixa e quanto talvez nós precisaremos para dar esse novo passo. E é nesse sentido, queridos, que eu quero louvar a Deus pelas ofertas, pelos dízimos, pela contribuição dos irmãos ao longo dos meses, que tem possibilitado a igreja avançar nessa direção. E quero também deixar uma palavra para alguns irmãos que já nos procuraram no particular. Eu recebo muitos irmãos dizendo: pastor, eu quero cooperar com a obra, aquilo que precisar me avise. Alguns irmãos me procuraram dizendo: pastor, eu quero doar sacos de cimento, eu quero doar material. Deixa eu dizer uma coisa para você nesse sentido. Quase todo o concreto da nossa obra, ele vai ser um concreto usinado, é isso, né, Luciano? Fica mais resistente, mais barato e economiza também, na mão de obra, e faz um trabalho mais dinâmico, mais rápido. Então, queridos, provavelmente nós não vamos precisar de muitos sacos de cimento, com exceção de alguns detalhes. Então, você que tem desejo de doar o material, eu faço um apelo para você, que você procure a liderança da nossa igreja, pode procurar talvez o irmão Zaqueu, ou pode procurar também a minha pessoa, para que nós possamos dizer a você, o que talvez você pode doar em concreto, ou em metros de concreto. Ou talvez você queira dedicar uma oferta com um valor significativo daquele material que você tinha pensado e que o Espírito Santo colocou no seu coração para doar. Tá bom? Mas nós vamos estar divulgando a cada culto, queridos. Queremos divulgar em todos os encontros para que a igreja esteja a par de tudo aquilo que está sendo feito, para que juntos possamos celebrar cada etapa
desta nova construção e deste novo desafio que Deus tem confiado sobre as nossas mãos. Amém, queridos? Vamos então à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo a Filipenses. Filipenses, capítulo de número 1. Quero ler com os irmãos apenas os primeiros versículos. Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Quero continuar pensando com a amada igreja nesta noite sobre o tema Aprendendo com a Igreja Primitiva. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe esse texto da palavra de Deus no meu e no seu coração nesta noite. Deixe-me dizer uma coisa para você. Nem todas as perguntas de nível espiritual nós teremos resposta nesta vida. A palavra de Deus diz que as coisas reveladas são para nós, mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Nem tudo, meus irmãos, a respeito dos mistérios, dos segredos e até mesmo do futuro que Deus tem para nós podemos discernir nesta vida. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Nós somos limitados, meus irmãos, e nós não conseguimos, por causa desta limitação, entender ou compreender profundamente quais são todos os mistérios e os desígnios do nosso Deus. Mas isso, meus irmãos, não significa que nós não temos verdades bíblicas e princípios que são a nós revelados e que nós devemos aprender e prosseguir em conhecer estas revelações. Hoje à noite, meus irmãos, eu quero pensar com os irmãos sobre o que a igreja primitiva nos ensina a respeito desta palavra que Paulo nos afirma. No versículo 6, Paulo, ele diz que, muito embora nós não tenhamos certeza sobre tudo e conhecimento de toda a grandeza e de todos os mistérios de Deus, mas uma certeza nós temos. E Paulo diz: eu estou certo de que aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la ao dia de Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus está trabalhando em nós, queridos. Deus não está trabalhando apenas através de nós. Nós não somos apenas
instrumentos nas mãos de Deus, canal de bênção para socorrer as pessoas, para levar uma palavra para o aflito. Não, Deus também trabalha nas nossas vidas. E talvez um dos maiores desafios da vida cristã seja entender que no nosso relacionamento com Deus, mais importante do que aquilo que nós fazemos para Deus, é aquilo que nós permitimos Deus fazer nas nossas vidas. A igreja primitiva, queridos, dentre tantas lições, nos ensina através desse texto da palavra de Deus que a inércia é incompatível com a fé cristã. Hoje à noite eu quero pensar com os irmãos sobre este tema. Este tema que nos faz pensar não na vida do outro, não na vida daquele que está sentado do nosso lado hoje à noite, mas esse tema que faz pensar nas nossas vidas. Eu queria que você, em nome de Jesus, fizesse uma autoanálise hoje à noite. E que você chegasse ao final deste culto, podendo observar quais foram os progressos na sua caminhada cristã. Aonde você estava há anos atrás, no seu conhecimento sobre Deus, no seu caráter, no controle do seu temperamento, na sua capacidade de exercer os dons espirituais que Deus concede à tua mão. Como é que você estava há 5, 6, 7 anos atrás? E como é que você está hoje? Deixe-me perguntar também para você, que está congregando conosco talvez há alguns meses. Quem sabe você está aqui na Igreja Batista há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses, não sei. Você já consegue identificar um progresso na sua vida espiritual? Você consegue, querido, identificar que a sua vida espiritual não está numa inércia, não está parada? Quais são as áreas que você já cresceu e já tem desenvolvido uma maturidade na presença de Deus? Sabe, queridos, a tendência de tudo que para é retroceder. Todos nós temos o alvo de crescer na nossa vida, não é verdade? Aliás, quando você nasce, a gente nasce sem saber fazer nada, a não ser chorar, né, com a intenção de pedir comida. Mas a gente não nasce sabendo andar, a gente não nasce sabendo falar, a gente não nasce nem mesmo conhecendo os nossos pais. O processo de conhecimento de uma criança, ele passa por uma sequência de dias. E quando ele vai chegando ali, talvez no 2º, 3º, e cada mês que passa, a figura do pai, a figura da mãe vai lhe tornando mais compreensível. Mas uma criança não nasce sabendo, esse é meu pai, essa é minha mãe, esse é o meu avô, essa é minha avó. A gente vai aprendendo a desenvolver afeto pelas pessoas. A gente entra na escola, hoje mais cedo, né? Na minha época, prézinho com 5 anos de idade, 1ª série com 6. Hoje as crianças com 3 anos de idade já estão na escola. Mas ninguém entra na escola sabendo ler e sabendo escrever. As vogais, as consoantes, os números. E a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo. Isso acontece também, queridos, não apenas na infância, mas na fase da juventude. O jovem que sai da faculdade, ele não pode se estagnar no curso que ele fez. Ele precisa fazer uma especialização, pois o mercado de trabalho muda, as coisas evoluem. Você que trabalha na área rural, você que planta a sua roça, você que cuida do seu gado, você que vive do campo, o que você faz hoje na sua propriedade não é a mesma coisa que se fazia há 20,
30 anos atrás. Não são os mesmos medicamentos. Não é o mesmo manejo. Antigamente, né, irmãos da Ribeiro, se tirava leite na mão. Não é assim? Em alguns lugares ainda tira, né? Mas hoje inventaram a tal da ordenha. Antigamente, quando você tinha que tirar um pau no mato, né, irmão Zé Ribeiro? Não tinha trator. As juntas de boi, não tinha motosserra, era o machado. A roça não tinha colhedeira. O facão, o cutelo. O transporte, não existia caminhões. O carroção, os burros. Mas a coisa evoluiu. E esta evolução trouxe uma transformação para o meio agrícola, para o meio agropastoril, da criação de gado, da plantação de trigo, da plantação de milho. E isso, queridos, não é diferente na medicina. Há um tempo atrás, não sabia diferenciar vírus de bactéria. Não tinha tecnologia suficiente para diagnosticar uma pessoa com tal enfermidade. Na Idade Média, por exemplo, a peste bubônica, que matou milhares e milhares de pessoas, por alguns foi compreendida como uma maldição de Deus. Alguns pensavam que era uma enxurrada de espíritos malignos que vinha sobre as pessoas trazendo aquela enfermidade. Mal sabiam eles, queridos, que aquilo provinha da urina do rato, que trouxe a eles um ambiente com falta de higienização, esgotos a céu aberto, e os ratos circulando por todo lado, e aquilo deixou e fez com que milhares e milhares de pessoas morressem. O mundo evoluiu. E hoje, uma pandemia como essa do novo coronavírus, rapidamente se descobre uma vacina. Uma vacina que outrora demorava 4, 5, 10 anos para ser desenvolvida. Nestes últimos anos, nós vimos em tempo recorde, em menos de um ano, a vacina sendo testada em pessoas. É claro, tudo há um risco, mas a vacina sendo testada e sendo aprovada, e hoje abençoando milhares e milhares de pessoas. Por quê, pastor? Porque tudo evolui, queridos. O mundo evolui. As coisas não param. E na nossa vida espiritual, meus irmãos, não é diferente. O que Paulo está dizendo é que ele tem uma certeza, e a certeza dele é de que Cristo está trabalhando nas nossas vidas. Nós somos uma obra em construção. Você não está acabado. Você não chegou ainda no seu estado de plenitude. Há coisas na sua vida que precisam melhorar. Amém ou não? Amém. Há coisas, queridos, e glória a Deus por isso. Se você acha que você atingiu o nível superior, se você não precisa aprender mais nada, se você já sabe de tudo, eu quero te dizer que você não entendeu o princípio básico da vida cristã. Todos nós, queridos, estamos em construção. E é Deus quem trabalha em cada um de nós. Agora, algo que é importante ser dito é que ninguém cresce e ninguém evolui na sua vida sem pelo menos 3 coisas. Você não vai evoluir na sua vida sentimental, você não vai evoluir na sua vida profissional, financeira, estudantil ou até mesmo espiritual, se você não se concentrar nessas 3 coisas pelo menos. Pastor, que coisas são essas? Primeiro, ninguém cresce, queridos, e ninguém evolui sem um alvo. Ninguém sai da posição que está e melhora na sua vida e ganha mais inteligência, mais discernimento sobre as coisas, se ele não estiver olhando para um alvo, se ele não tiver um foco na sua vida. Ninguém cresce se não tiver uma referência. Se você ficar olhando para todo mundo,
e tentando agradar todas as pessoas, eis alguém que encontrou o caminho do fracasso. Pastor, qual é o caminho do fracasso? Tentar agradar todo mundo. Tentar imitar todo mundo. Não ter uma referência específica na sua vida. Ora você está se focando numa direção. Ora você está se relacionando com um certo grupo de pessoas e valorizando o que eles valorizam e vivendo da forma com que eles vivem. Ora você está em outra direção. Aquilo não te serve mais. Você constrói outro tipo de amizade, outro tipo de relacionamento. E daqui a pouco você muda de novo de ambiente e assim por diante. Há pessoas, queridos, que na vida espiritual não se solidificam no ministério. Ficam indo de uma igreja para outra. E durante anos. Mas nunca se decidem por Jesus. E nunca assumem a responsabilidade de permanecerem num lugar sólido, aonde a palavra de Deus é ensinada com transparência, com profundidade bíblica. Um ambiente onde ele possa desenvolver relacionamento com outras pessoas, para que assim ele cresça na sua vida espiritual. Sabe, queridos, todos nós precisamos de um alvo. E qual deve ser o alvo das nossas vidas? Abra comigo a sua Bíblia, em Filipenses capítulo 3, versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Paulo, meus irmãos, está dizendo para nós que ele prosseguia na direção de Cristo. E ele diz: olha, irmãos, eu não sou um homem perfeito, eu não alcancei a maturidade espiritual, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não focando no meu passado, não focando nos meus traumas, não focando nas minhas decepções, mas focando em Jesus, eu prossigo para o alvo, olhando para Cristo, aquele que é o autor e o consumador da minha fé. Só assim eu consigo evoluir. Por isso, queridos, que em Filipenses, capítulo 3, versículo 12, até o 14, Paulo reconhece que o grande alvo da sua vida não era imitar Pedro, não era imitar João, não era se focar na vida de nenhum dos apóstolos, mas o grande alvo na vida de Paulo era olhar para Jesus e tentar imitar Jesus e ser como Jesus em tudo o que ele foi. Por isso, meus irmãos, que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo. A grande intenção de Paulo, meus irmãos, era imitar a Jesus, e não as pessoas que davam ibope, e não as pessoas que tinham fama, e não as pessoas que eram aplaudidas na sua época. Deixe-me perguntar uma coisa para você. Quem é a pessoa que você mais admira nesta vida? Quais são os comportamentos que ela tem, ou as qualidades que são semelhantes às qualidades de Jesus? Nada contra você seguir o exemplo de uma pessoa. Aliás, isso é bíblico. Paulo diz: sede meus imitadores, mas desde que o meu exemplo seja um exemplo tirado de Cristo.
Paulo está dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então talvez você observa algum irmão, alguma irmã, e você se inspira na vida dele, na vida dela. Não é errado, desde que o que você vê nela e o que você vê nele tem a ver com Jesus. E dizendo isto, querido, no fundo, as pessoas são apenas instrumento de Deus para nos mostrar Jesus, mas o nosso alvo não são imitar as pessoas. O nosso alvo é imitar o Cristo. Jesus é a nossa referência. Ele é o modelo pelo qual nós devemos seguir. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouço com frequência algumas pessoas dizendo assim: mas pastor, ninguém é perfeito. Pastor, mas eu não consigo. Pastor, mas fulano é pior do que eu. Eu não estou tão bem nesta área. Sabe, eu poderia até ser melhor como pai, como marido, como um profissional, como um líder religioso, mas tem pessoas que estão piores do que eu. São pessoas que estão aquém do que eu estou. E a gente começa, queridos, a entrar num estado de conformismo espiritual. Eu diria que a gente se nivela por baixo. E a gente começa a entrar numa satisfação perversa que nos mantém na inércia, que nos mantém parados. Por quê? Porque o nosso alvo não está sendo Cristo. Porque nosso alvo não está sendo Jesus, mas está sendo aqueles aos quais convive conosco. Volto a dizer, queridos, devemos e podemos aprender com as pessoas que estão ao nosso lado. Por muitas vezes, Deus coloca pessoas para nos ensinar lições preciosas, sobretudo pelo seu exemplo, mas ninguém se compara a Jesus. Por isso, meus irmãos, que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque ninguém pode ser imitador de Jesus se não conhecê-lo. Ninguém pode ser como Jesus se não ler a sua palavra. Como é que você imita alguém sem conhecer esta pessoa? Como é que você imita alguém sem olhar para os seus passos? Como é que você imita alguém sem renunciar coisas do seu passado? Por isso, irmãos, que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Em segundo lugar, ninguém avança, queridos, sem disciplina. Primeiro, você não avança sem um alvo. Se você não tem uma referência, se você não tem um modelo de onde você quer chegar, dificilmente você vai evoluir. Mas segundo, ninguém avança sem disciplina, queridos. O que é a disciplina? A disciplina é a capacidade de direcionar ou de comandar os nossos impulsos. O que é a disciplina, meus irmãos? É a capacidade de dizer não para as nossas paixões e para as nossas ambições. Veja comigo, na carta do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo de número 4, você que está com a sua Bíblia aberta em Filipenses, é só você folhear um pouco mais adiante, você vai chegar na carta de Tessalonicenses, depois então nós temos a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa,
porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. No versículo 11, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, ordena e ensina estas coisas. Paulo está dizendo, queridos, que para que nós possamos crescer na nossa fé, nós precisamos exercer a piedade e nos esforçarmos e labutarmos de sobremodo excelente. Ou seja, Paulo está dizendo, ninguém cresce sem disciplina. Alguém que decide emagrecer, o que você precisa fazer? Primeira coisa, você precisa fechar a boca. A gente precisa comer menos. E você que já tentou 1, 2, 3 regimes e não teve tanto resultado, sabe do que eu estou falando, como é difícil você manter a sua disciplina. A disciplina de às vezes acordar cedo para caminhar, a disciplina de às vezes comer só um prato quando alguém te oferece 2, a disciplina de não aceitar aquela carne gordurosa, de não tomar aquele refrigerante em excesso. Aquele atleta que tem um alvo na sua vida, ele não vai chegar no pódio se ele não se disciplinar antes e ter uma rotina de treinos copiosamente, diária, com perseverança, com labuta e com determinação. Aliás, quero dar os parabéns para o Lu hoje, né, Lu? Subiu no pódio hoje, Lu? 3º lugar. Está voando baixo o menino, né? Irmãos, hoje teve aí o pedal do torresmo, né? E nós temos na nossa igreja alguns atletas. O Luciano estava lá hoje, né? Sei que ele tem feito a diferença nesse grupo. Aliás, eu quero aqui abrir um parênteses. Me permita usar você como exemplo. Mas o Luciano, para mim, é um exemplo, queridos, de alguém que sabe se envolver com o trabalho, com o esporte, com o lazer, sem abrir mão das coisas de Deus. Eu digo isso porque nós somos próximos. E a gente conversa e eu vejo a correria dele. Aliás, de vários outros que fazem parte do ministério de louvor, que às vezes trabalham até tarde, tomam banho e vêm correndo para a igreja. Eles têm a sua família, eles têm o seu trabalho, eles têm o seu esporte, têm o seu lazer, mas não abrem mão de estarem na presença de Deus. Que Deus desperte realmente a amada igreja para que todos nós, queridos, possamos valorizar aquilo que é mais importante. Crente não tem que viver enfurnado dentro de uma igreja, não. Precisamos ter lazer, precisamos participar de tudo que a vida nos oferece, mas jamais abrirmos mão daquilo que é mais precioso, que é a nossa comunhão com Deus. Amém, queridos? Mas ninguém cresce sem disciplina. Quantas pedaladas foram, Lu, para chegar lá? Todo dia você dá uma pedalada, Lu? Quantos quilômetros por dia a média? 30? Irmão, já pensou você pedalar todo dia 40 quilômetros? E aqui não estou falando de alguém que trabalha dentro de um escritório. O Luciano é pedreiro. Ele trabalha no pesado, de sol a sol. E ele tem essa capacidade de todo dia se autodisciplinar. E essa disciplina deu a ele as condições de trajeto, deste percurso, de percorrer esse trajeto e chegar em 3º lugar na posição que ele chegou. Agora imagine se ele não treinasse antes. Imagine se a disciplina não fizesse parte da sua vida. Aonde ele estaria agora? Talvez pedalando ainda, né, Lu? Mas não foi assim, queridos. E não é assim também na nossa vida espiritual. Por que algumas pessoas crescem e evoluem na sua vida espiritual? Porque tem disciplina. Por que algumas pessoas avançam no conhecimento de Deus? Por que algumas pessoas se tornam maduras espiritualmente falando? Porque se dedicam. Porque leem a palavra de Deus, porque oram, porque têm sede de aprender, porque estão na casa de Deus,
para ouvir da sua palavra, porque estão atentas a tudo aquilo que Deus fala com elas. São pessoas que se disciplinam, e são pessoas que fazem das suas vidas um esforço, uma labuta na presença de Deus. Você poderia estar em qualquer outro lugar hoje à noite. Eu sei que há pessoas que vieram de longe para estar aqui. Talvez algumas pessoas com medo da chuva, né? Não saíram de casa. Mas em contrapartida, queridos, teve pessoas que atravessaram quilômetros e quilômetros. Pessoas que saíram de sítios. Pessoas que saíram de fazenda. Pessoas que enfrentaram poeira. Pessoas que vieram de a pé. Pessoas que vieram de longe, que tiveram um dia difícil. Pessoas que talvez estão aqui com dor no seu corpo, com tristeza na sua alma, mas pessoas que tiveram a disciplina de saírem dos seus lares e buscarem algo da parte de Deus. Sabe, queridos, ninguém cresce se não fazer isso. Alguém que se acomoda, alguém que se assenta na vida, ele jamais irá evoluir. Você jamais vai crescer se não ler a Bíblia. Você jamais vai crescer se não orar, se não ler bons livros, se não procurar entender de forma mais profunda a palavra de Deus, se não participar da escola bíblica dominical. Aliás, queridos, como tem sido abençoador os nossos encontros. Na escola bíblica dominical você pode fazer pergunta, você pode fazer questionamentos. Que bênção hoje, né, Miguel, pela manhã, a nossa sala de maturidade cristã. Alguns irmãos que nem foram batizados ainda, mas já estão lá perguntando, aprendendo e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Lá na frente, queridos, isso vai fazer a diferença. Lá na frente isso vai dar um resultado. É um erro você olhar para uma pessoa e pensar, ela faz isso porque ela tem o dom. Sim, ela tem o dom. Mas tem também esforço. Ninguém se torna um pregador da palavra de Deus sem conhecer a palavra. Sim ou não? Ninguém aprende a pregar se não se debruçar sobre o tema, se não ler livros, se não fazer um curso. Ninguém tem discernimento sobre a conjuntura política do nosso país se não ler livros. Ou você acha que você vai evoluir só vendo post de internet? Ou você acha que você vai evoluir só vendo os youtubers da vida? Queridos, nunca se produziu tanto conhecimento como na nossa geração, mas um conhecimento deturpado, um conhecimento raso e um conhecimento tendencioso. Especialistas dizem que hoje um adolescente tem mais conteúdo na sua cabeça do que um filósofo da Grécia Antiga. Mas esse conteúdo não junta coisa com coisa. A cabeça do adolescente não consegue concatenar as ideias e usar aquilo como um princípio de sabedoria para a sua vida. Por quê, queridos? Porque são informações desencontradas, informações rasas, pessoas que estão tentando saber um pouco de tudo, mas em fontes que não trazem uma devida confiança. Outro dia eu ouvi alguém dizendo sobre um assunto muito importante. Aliás, vou abrir meu coração sobre a pandemia, sobre vacina, sobre remédio. Eu disse, aonde você viu isso? Não me lembro, mas foi um vídeo no YouTube. Irmãos, os vídeos do YouTube passaram a ter mais crédito do que a palavra de um médico. O médico falando, não, mas o youtuber fulano de tal. E assim também é na vida espiritual. Os youtubers do mundo gospel passaram a ter mais autoridade do que os pastores. Porque eles têm muitos likes, eles têm muitos views. Então, se eles são muito visualizados, é assim que a nossa geração pensa. Se eles têm muitos seguidores, logo, eles têm razão, e não é assim.
Há muitos jovens, influentes na nossa geração, que estão pervertendo a nossa juventude. Inclusive, queridos, no meio do povo de Deus. Gente criando modinha. Gente falando as piores asneiras sobre Deus, sobre a Bíblia, sem autoridade espiritual, sem conhecimento bíblico para tratar de tal assunto. Como é que você vai crescer? Se você ter disciplina e buscar o conhecimento verdadeiro, em fontes que são confiáveis. E ninguém, queridos, cresce da noite para o dia. Nenhum conhecimento será grande na sua mente, se você não debruçar sobre ele durante anos. Durante anos. Em terceiro e último lugar, queridos, ninguém cresce sem perseverança. Primeiro, ninguém cresce sem um alvo, e o nosso alvo é Jesus. Segundo, ninguém cresce sem disciplina, e nós devemos ter essa disciplina todos os dias das nossas vidas. E terceiro, ninguém cresce sem perseverar naquilo que já adquiriu de conhecimento a respeito de Deus. Gálatas capítulo 5, abra comigo a sua Bíblia, nesse texto da palavra de Deus. Gálatas, capítulo de número 5. O versículo 7, a Bíblia diz assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Paulo, queridos, está escrevendo para os Gálatas, e ele está dizendo para estes irmãos: olha, vocês estavam correndo bem, olha, vocês estavam caminhando com progresso, a caminhada espiritual, mas alguma coisa aconteceu com vocês, que vocês pararam, alguma coisa impediu vocês de continuar e de obedecer à verdade de Deus. E Paulo diz: quem vos impediu? Quem vos atrapalhou? Nesse contexto, queridos, foram os falsos mestres, mestres judaizantes que tentavam colocar no cristianismo os resquícios da lei, que diziam que Cristo não foi suficiente, que era preciso a circuncisão, que era preciso manter os rituais do judaísmo para que a pessoa pudesse herdar a salvação. Mas no seu caso, quem te fascinou? No seu caso, querido irmão e querida irmã, quem te tirou do progresso espiritual que você vinha tendo há tempos atrás? Quem te fez parar? Quem te fez retroceder? Quais foram as influências que você aceitou na sua vida? Quais foram as companhias que você trouxe para dentro da sua casa? Quais foram os relacionamentos que você teve e você sabe que não deveria tê-los? Quais foram? Você estava correndo bem, você estava progredindo espiritualmente, mas de repente algo te parou. E a pergunta é: o que foi? O que aconteceu? Eu tenho certeza, queridos, que o Espírito Santo de Deus está falando no coração de algumas pessoas aqui. E algumas pessoas estão trazendo na sua memória lembranças de 10, 15, alguns de 20 anos atrás. Pastor, eu corria bem. Pastor, eu vinha com entusiasmo, mas depois daquele dia, pastor, depois daquela decepção, eu parei. E eu decidi não mais caminhar no mesmo ritmo. Pastor, eu conheci alguém. Pastor, alguém me falou algo. Alguém me feriu. Enfim, os casos são diferentes e as experiências são das mais diversas. Mas a pergunta é, querido, o que te tirou do progresso nos caminhos do Senhor? A sua resposta é particular e por isso muito pessoal. E eu quero hoje à noite orar com você, e convidar você a fazer um propósito diante de Deus.
de renovar os seus votos espirituais, de ver o que está faltando na sua vida. Será que está faltando alvo? Será, querido, que está faltando na sua vida uma referência? Cuidado com os seus alvos, cuidado com quem você caminha, cuidado com quem você convive, cuidado com quem você tem intimidade. Pastor, mas eu tenho que caminhar com pecadores. Sim, mas a sua vida deve transformar a vida desses pecadores. Se você caminha com pecadores e a vida desses pecadores não é alterada, há algo de errado com você. Se você caminha com pecadores e esses pecadores não evoluem, é porque você não está sendo instrumento de bênção na vida deles. Se você não promove na vida deles uma vontade de crescer, você não está sendo um cristão verdadeiro. Se eles te influenciam mais do que você os influencia, Deus não está contente contigo. Pastor, mas eu não tenho que ter relacionamentos de pessoas fora da igreja? Sim, você deve ter. Mas a pergunta é, que diferença a sua vida tem feito na vida deles? Talvez, queridos, você não está crescendo por falta de disciplina, por falta de determinação. O que você precisa colocar em prática? Quais são as atividades da sua igreja que você precisa participar mais? E que coisas você precisa fazer ainda hoje? E terceiro, a perseverança, queridos. A perseverança é algo extraordinário e essencial nas nossas vidas. Essa semana eu estava conversando com um membro de nossa igreja, uma jovem. E nós falávamos exatamente sobre isso, sobre a necessidade de perseverarmos. Porque, queridos, perseverar quando tudo está bem é fácil. Perseverar quando há festa, quando há alegria, ok. Mas perseverar diante da adversidade, perseverar quando nos falta alegria no coração, quando nos falta amigos fiéis, perseverar quando a enfermidade bate à nossa porta, perseverar quando nós estamos ansiosos, ou perseverar quando nós não estamos entendendo bem uma resposta que nós estamos buscando em Deus, aí se torna mais difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você, a vida cristã é feita de altos e baixos. A Bíblia diz que há um tempo de chorar, mas há também um tempo de sorrir. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Persevere, querido. Talvez você está chorando hoje, mas persevere, porque Deus há de honrar a sua fé. Talvez você está em lágrimas, talvez você está se arrastando. Talvez o seu ritmo é de alguém que está engatinhando na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Não importa. O importante é se você está perseverando. O importante é se você está no foco, olhando para Jesus e não se sucumbindo às tentações de Satanás. Está difícil hoje, mas não vai ser sempre assim. Vamos juntos, compartilhe a sua dor, ore com alguém. Está difícil na educação do seu filho? Persevere, mãe. Está difícil a conversão do seu esposo? Continue orando por ele. Querido, a minha avó orou pela vida do meu avô há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E hoje ele é um homem de Deus. Membro desta igreja. Há mais de 30 anos, uma mulher orando e confiando em Deus, que um dia Deus haveria de salvar o seu esposo. E a fé da minha avó, queridos, é tão grande, a confirmação que Deus coloca no seu coração é que nenhum da sua descendência se perderia. E nós somos um resultado desta perseverança. Eu não tenho dúvida, queridos, de que Deus tem muitas coisas para fazer ainda na nossa história, na nossa família, assim como Ele tem na sua. Talvez hoje você não consiga ver, mas lá na frente, você vai olhar atrás e dizer, valeu a pena perseverar. A
A Bíblia diz que esta leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não se compara. Não se compara. Fique firme. E Deus há de honrar a sua fé. Eu creio nisso e eu quero convidar você para que nós possamos nos colocar de pé aí onde você está. E assim como essa chuva abençoada que tem caído sobre a nossa terra. Glória a Deus, amém, queridos? Uma chuva mansa, né? Nós precisávamos disso. Como eu orei e pedi a Deus hoje à tarde, depois daquela ventania, que viesse uma chuva mansa, uma chuva tranquila. E que bênção nós podermos escutar o barulho dessas águas, que ela molhe o nosso chão, trazendo progresso sobre o nosso povo. Mas quero também chamar aqui à frente a equipe de louvor. Nós vamos estar juntos, adorando ao nosso Deus, através de uma canção. E eu quero também convidar os nossos irmãos diáconos para que aproxime-se até a mesa, pois nós iremos, em alguns instantes, participar da ceia do Senhor. Glória a Deus. Enquanto os nossos irmãos diáconos se aproximam, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E antes de participar da ceia, eu quero convidar você a orar comigo nesta noite. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero convidar você a fazê-lo nesta hora. Se você reconhece que não há salvação em nenhum outro nome, e você quer, querido, nesta noite, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu quero orar por você. Mas se você está passando alguma luta, alguma adversidade, e você que está na caminhada cristã, você que está crescendo no conhecimento de Deus, quer orar nesta noite dizendo: Pai, me ajuda. Dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Eu quero evoluir. Eu quero crescer no conhecimento do Senhor. Eu não quero me estagnar na vida cristã. Por isso, Pai, me ajuda. Me socorre na minha fraqueza. E pelo Teu Espírito, me ajuda a caminhar na direção de tudo que o Senhor tem projetado para a minha vida. Me ajuda, Pai, a descansar no Senhor, que os Teus planos, que os Teus sonhos se cumpram na minha vida. Feche Teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós Te louvamos, Te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelas vidas que estão se entregando nas mãos do Senhor nesta noite. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor as cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Aqueles, Pai, que estão desejosos de crescerem no conhecimento do Senhor, de continuarem caminhando na sua vida cristã, que estão dizendo nesta noite que não querem retroceder, que não querem recuar, mas que querem perseverar e que querem exercer a disciplina e olhando para o alvo que é Cristo Jesus, continuar crescendo e avançando na direção dos sonhos e dos projetos do Senhor. Pai, abençoa esta vida, abençoa, Pai, esta família que está se consagrando no Teu altar. Pai, nos fortalece, supre-nos, ó Deus, nas nossas limitações e abençoa-nos, Pai, nos compromissos e nos alvos que temos feito diante do Senhor. Pai, abençoa este momento na vida da Tua igreja, que assim o Senhor consagre este pão e consagre este cálice, e que possamos com alegria participarmos da mesa do Senhor.
perdoa, Pai, os nossos pecados e nos faz dignos para que juntos, como igreja do Senhor, possamos participar da sua mesa com alegria e com entusiasmo no nosso coração. Que assim seja, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Neste momento, querido, eu quero pedir que você continue em pé. Se você é membro desta igreja, se você já foi batizado, está em comunhão com a sua igreja, talvez você é de outro ministério, mas está conosco nesta noite, eu quero convidar você a participar da ceia conosco. E se você não vai participar, por ainda não ser membro, por ainda não estar filiado a esta igreja, eu queria que você se assentasse, por gentileza, mas que você ficasse nesse espírito de oração. E eu creio que em breve você vai poder também passar pelas águas do batismo e junto conosco participar da mesa do Senhor. Nós vamos ouvir esta canção e os nossos irmãos diáconos estarão então servindo o pão e o cálice. Para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça.
Eu quero convidar os irmãos que receberam o pão e o cálice para tomarem seus assentos. Eu não sei se alguém ficou sem receber o pão ou do cálice. Se você ficou, apenas um sinal para que os nossos irmãos possam levar até você. Se não, eu queria convidar você mais uma vez a baixar a sua cabeça, porque o momento da ceia, queridos, é um momento de gratidão, mas é também um momento de reflexão na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Baixe sua cabeça, feche teus olhos, fale com Deus. Será que há algo na sua vida que precisa ser confessado? Algum pecado, alguma falha? A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor jamais desprezará. Fale com Deus, feche teus olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus, bendito Pai, sonda o nosso coração, ó Deus, assim como Davi nós oramos, vê se há em nós algum caminho mau, nos purifica, para que possamos participar da mesa do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo, feito por nós, ali na cruz do Calvário. Deus, obrigado porque este sacrifício nos deu vida em Cristo Jesus, e hoje nós podemos celebrar o Teu nome, glorificar ao Senhor, Pai, por tão grande salvação. Não há Deus maior milagre, não há melhor presente que o Senhor poderia nos dar. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Deus, pelo Teu perdão, pelo sangue do Cordeiro que nos purifica e nos tira de todo o lamaçal do pecado. Assim nós Te adoramos e nós Te glorificamos. Pedimos, Pai, que o Senhor continue conosco no caminhar da nossa vida, da nossa trajetória espiritual, para que sejamos cada vez mais e mais parecidos com o nosso Senhor. Que Jesus seja o nosso foco, que Ele seja a nossa referência maior, e que a cada dia, Pai, a Tua igreja seja mais parecida com o Teu Filho, aquele que é o primogênito, aquele que foi o Adão perfeito, que não foi como o primeiro que pecou e que falhou, mas que cumpriu a sua missão. E por isso, Pai, nós estamos aqui nesta noite, com toda a liberdade, para adorar e para engrandecer o santo e poderoso nome do Senhor. Pai, recebe a nossa gratidão e o nosso louvor em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Com alegria, querido, eu convido você neste momento a comer do pão e beber do cálice. Somos gratos, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de trazer à nossa memória este sacrifício feito pelo Teu Filho Jesus Cristo, que sem nenhuma culpa se colocou em sacrifício por cada um de nós, pelas nossas culpas, pelos nossos pecados.
Nós agradecemos, Senhor, por esse tão grande amor em nosso favor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, queridos? Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos, com toda alegria, encerrar este culto cantando esta canção. Esta canção que fala deste quebrantamento que Deus produziu em cada um de nós. A letra dela diz que nós somos quebrantados quando nós olhamos para a cruz de Cristo. Nós somos constrangidos por este amor. Que você possa, ao sair deste culto, se lembrar desta verdade, que você possa adorar a Deus com todo o entusiasmo, que Ele abençoe a sua vida, que você que está aqui nesta noite e ainda não passou pelas águas do batismo, que muito em breve você possa assim fazê-lo, pois a ceia, queridos, é um mandamento de Deus, é algo para que a igreja possa celebrar junta, unida no mesmo Espírito Santo do Senhor. Oramos por você, somos gratos pela sua vida, você visitante, você que está conosco também através das redes sociais. Queremos convidar você para estar aqui presencialmente, para que juntos possamos adorar o nosso Deus. Amém, queridos? Adore ao Senhor através desta canção. E assim nós estaremos recolhendo os cálices e encerrando o culto desta noite. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus, querido. Feche teus olhos. Eu queria que você orasse comigo mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela tua bênção sobre a tua igreja. Deus, que o Senhor abençoe cada família que está aqui representada. Dá ao teu povo uma semana de paz, uma semana de vitórias na tua presença. Que nenhum mal, ó Deus, possa chegar à casa destes teus filhos, e que eles sejam prósperos em todas as áreas das suas vidas. Leva-os, ó Deus, debaixo da tua bênção, e leva-os debaixo da tua proteção. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos chegando ao final de mais um culto, e eu quero, querido, louvar a Deus pela sua vida. Mês de outubro será um mês muito especial, onde Deus vai continuar falando ao coração da igreja, através da sua palavra. Esse é o nosso convidado especial, para que no próximo domingo, você esteja conosco, para que possamos meditar e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Feche teus olhos, baixe sua cabeça, você que pode, e assim, com oração silenciosa, nós estaremos encerrando o culto desta noite.